A lição desta semana tem como título Adorando o Criador. Nós vamos ver nesta semana, irmãos, vamos estudar o que a Bíblia diz sobre a razão básica pela qual devemos adorar a Deus. Por que é que devemos adorar a Deus? Vamos ver o verso áureo da nossa lição, o verso para memorizar, Apocalipse 4:11. Diz assim: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas por tua vontade, elas vieram a existir e foram criadas. O verso aqui de Apocalipse diz que o Senhor Deus criou todas as coisas. E nós vamos nessa semana ver outros textos bíblicos que mostram que o Senhor Deus criou todas as coisas. Ele é o Criador. E por isso nós devemos prestar culto a Ele. Nós devemos adorá-lo, devemos obedecê-lo, devemos ser leais a Ele. Vamos então orar. Bom Deus, te agradecemos por mais essa lição quando vamos aprender, recordar que o Senhor é um Deus criador e que, portanto, nós devemos adorá-lo, nós devemos lealdade ao Senhor. Queremos que nos ajudes para que possamos aprender tudo o que o Senhor deseja que aprendamos, para que tenhamos um relacionamento excelente com o Senhor, possamos ter um relacionamento feliz, um relacionamento de amor. Nos abençoa, portanto, é o que peço em nome de Jesus. Amém. Nós, irmãos, não costumamos dar valor para as coisas que acontecem naturalmente, para as coisas que estão presentes naturalmente. Por exemplo, o ar, a água, o tato. Será que a gente dá valor para o tato quando podemos pegar as coisas, sentir nas nossas mãos, sentir na nossa pele? Nem nos apercebemos disso, irmãos, quando está tudo funcionando. O nosso paladar, a fala, a articulação das palavras, como expressar, como andar. Alguém, a menos que tenha um problema físico, ou tenha uma entorse, tenha tido algum problema muscular, nem percebe que está andando, que as pernas estão funcionando. Nós somente valorizamos quando falta. Quando você destroncou o pé, você percebe quão é importante o pé estar funcionando bem. Quando você tem algum problema de articulação para falar, você percebe como é importante falar tranquilamente, expressar as palavras tranquilamente. Além disso, irmãos, dessas coisas que nós não nos apercebemos, mas que acontecem na nossa vida cotidianamente, a cada momento, nós também somos indiferentes à própria existência. Por que existimos? Por que existem as coisas? Por que existem homens e existem animais? Por que eu sou ser humano? Por que eu não sou um animal? Parece uma pergunta tola, não é, irmão? Mas é uma pergunta fundamental, uma pergunta importante, que traz um conceito filosófico muito grande. Por que o planeta Terra é especial? Por que ele funciona tão bem? Por que ele tem a atmosfera para proteger dos raios solares? Por que ele tem água? Por que ele tem uma determinada inclinação? Mais ainda, por que o universo é tão grande? As outras galáxias, as milhões de galáxias, e cada vez mais os astrônomos descobrem a imensidão do universo. A imensidão do universo. Por que tudo isso? Essas respostas, irmãos, formam a nossa cosmovisão. Isso é, como é que nós vemos o mundo? Como é que nós vemos as relações humanas? Qual a finalidade da existência humana? Mais ainda, irmãos, a nossa cosmovisão, a visão de mundo, nos dá respostas com relação à vida, à morte, à imortalidade. Essa é a nossa visão do mundo. A cosmovisão secular, a cosmovisão científica, entende que o mundo surgiu por acaso, os seres humanos e todos os animais surgiram por acaso, um acaso biológico. No primeiro momento, um acaso físico, uma grande explosão, e daí a formação dos planetas. Mas veja lá o que diz o texto da nossa lição. De acordo com as mais recentes teorias científicas,
O universo não existia antes. Em outras palavras, a nossa existência seria acidental e seria um milagre estarmos aqui. Essas teorias, irmãos, diz que houve um acaso cósmico, uma grande explosão ou um buraco negro. Mas as teorias astronômicas, as mais diversas, mas todas elas, irmãos, têm a ver com acaso. Não tem a ver com intenção, não tem a ver com a intenção de um Criador. Não tem um Criador. E nessa cosmovisão, irmão, nós não temos obrigação moral com ninguém. Nós não temos comprometimento com ninguém, comprometimento com o Criador. Um comprometimento de obediência e de fidelidade. Por outro lado, irmãos, há a cosmovisão bíblica. O que a Bíblia diz acerca deste mundo? Veja lá o texto ainda da nossa lição. Apesar de todos os tipos de mitos sobre o surgimento do universo a partir do nada, ou de algum tipo de equação matemática, o universo existe porque Deus, o Criador, o fez, bem como tudo que nele há. Essa é a cosmovisão bíblica. E ao adotarmos uma cosmovisão, ou seja, a cosmovisão bíblica ou a cosmovisão científica, nós nos comprometemos ou não com um Criador. Temos um Deus Criador. Ao adotarmos a cosmovisão bíblica, o que a Bíblia diz, nós entendemos que temos um Deus Criador. Temos um compromisso de temor. Mas não um temor medo, mas um temor respeito diante da onipotência deste Deus Criador. Nesse compromisso, irmãos, nós devemos ser gratos porque existimos. Devemos também ser fiéis e obedecermos a esse Criador. É isso que nós vamos estudar nessa semana, irmãos. Qual a orientação bíblica sobre como adorar esse Deus Todo-Poderoso? Que o Senhor nos ajude nessa semana para que possamos aprender um pouco mais da sua palavra.